Bom, meu amor, agora nós vamos ver como combater as sugestões negativas que a nossa mente subconsciente vai absorvendo ao longo dos anos. Pegue o jornal ou ligue a TV no telejornal. Todos os dias lemos ou somos informados de dezenas de casos que poderiam plantar em nós as sementes da inutilidade, medo, preocupação, ansiedade, desastre iminente. Se os aceitamos e internalizamos, esses pensamentos de medo podem levar-nos a perder a vontade de viver. Mas se compreendermos que não temos que aceitá-los, opções se oferecem. Você tem em si o poder de combater todas essas ideias destrutivas, ao dar ao subconsciente autossugestões construtivas. E outra, você tem que se lembrar que assim, de cada 100 notícias, uma é boa. E isso é proposital, porque eles querem, a mídia quer que as pessoas vivam num círculozinho fechado, sabe? Não querem fazer as pessoas terem capacidade própria de raciocínio, de enxergar as coisas realmente como são. Então você fica com medo de sair na rua e ser assaltado, você fica com medo de ser assassinado, você fica com medo de ser agredido, de ser estuprado. É lógico que essas coisas, todo mundo está sujeito a isso. Só que imagina todo santo dia você acatando essas notícias, você absorvendo tudo isso. É lógico que você vai atrair. Vou contar para vocês, desde 2019, quando eu li esse livro, nunca mais assisti noticiário na minha vida, nunca mais. E às vezes eu chego em algum lugar, até mesmo na casa da minha mãe, e ela tá vendo jornal, telejornal, eu vou fazer outra coisa, eu não consigo, sabe? Porque eu tenho essa opção. Não que eu viva num mundo de Bob, que pra mim tudo são flores, não. Mas por que eu vou dificultar as coisas? Por que eu vou acatar sugestões negativas? Então pensa nisso. E outra, de qualquer forma, as más notícias sempre chegam, né? Porque o pessoal publica nas redes sociais, compartilha no WhatsApp, então não tem necessidade de você ficar perdendo tempo com o telejornal. Examine regularmente as sugestões negativas que recebe. Você não tem que ficar indiferente às heterossugestões destrutivas. Todos nós as sofremos na infância, na adolescência e na vida adulta. Se fizer um esforço de memória, poderá facilmente lembrar-se de como seus pais, amigos, parentes, mestres e colegas contribuíram com inúmeras sugestões negativas. Estude as coisas que lhe disseram, examine-lhes atentamente o significado profundo e vai descobrir que muitas nada mais eram do que uma forma de propaganda com uma finalidade oculta, que era e é controlá-lo, instalando-lhe o medo. O processo de heterossugestão ocorre em todos os lares, escritórios, fábricas e clubes. Você vai descobrir que muitas sugestões que lhe fazem, saibam disso ou não, as pessoas têm por objetivo levá-lo a pensar, sentir e agir como elas querem que você se comportem, de maneira proveitosa para elas, mesmo que sejam destrutivas para você. Tá vendo só? Então, assim, saia do coletivo, não se deixe influenciar. Entendeu? Você tem que ser um indivíduo autossuficiente. Pare de se deixar levar pela influência dos outros. Como diziam os nossos pais, nós não somos todo mundo. E isso, mais do que qualquer outra coisa, se aplica neste caso. Como sugestão matou um homem. Um distante parente meu foi consultar uma famosa vidente na Índia e pediu que ela lesse seu futuro. A vidente afirmou que ele tinha um coração fraco e previu que ele faleceria na lua nova seguinte. Meu parente ficou arrasado. Ligou para todos os familiares e falou da predição. Reuniu-se com o advogado para certificar-se de que seu traçamento estava correto. Quando tentei dissuadi-lo do assunto, ele enfatizou que a vidente era conhecida como possuidora de notáveis poderes ocultos.
e podia fazer um grande bem ou mal àqueles que a consultavam. Ele estava convencido da verdade desse fato. Aproximando-se a lua nova, ele se tornou cada vez mais fechado em si mesmo. Um mês antes, esse homem era feliz, sadio, cheio de energia, robusto. Naquele momento, ele era um inválido. Na data prevista, sofreu um ataque cardíaco fatal. Morreu sem saber que fora a causa de sua própria morte. Quantos de nós ouvimos histórias semelhantes e nos arrepiamos um pouco pensando que o mundo está cheio de forças incontroláveis e misteriosas? Isso mesmo, o mundo está cheio de forças, mas elas nem são misteriosas e nem incontroláveis. Meu parente cometeu suicídio ao permitir que uma sugestão poderosa penetrasse em seu subconsciente. Ele acreditou nos poderes da vidente e aceitou totalmente suas predições. Vejamos mais uma vez o que aconteceu, sabendo agora como a mente subconsciente funciona. No que a mente consciente, raciocinadora do indivíduo acredite, a mente subconsciente aceitará e agirá conforme a sugestão. Meu parente estava em um estado sugestionável quando foi consultar a vidente. Ela lhe deu uma sugestão negativa e ele aceitou. Ficou apavorado. Ruminou sem parar a convicção de que ia morrer na lua nova seguinte. Contou isso a todo mundo e preparou-se para o fim. E foi o medo e a expectativa do fim, aceitos como verdade pela mente subconsciente, que lhe causaram a morte. Lembra da história de que tudo que a gente foca aumenta? Então ele não só acatou a sugestão dela, como ficou falando, ficou reverberando isso aos quatro ventos, ligando para os parentes e contando a história. Lembrando que antes dele visitar a mulher, ele era forte, saudável, robusto. E nesse meio tempo que ela falou que na próxima lua nova ele morreria, ele já foi definhando, já foi ficando praticamente um inválido. Quer dizer, a mente subconsciente acatou porque a mente consciente acreditou como verdade e a subconsciente tratou de tornar aquilo verdade mesmo. Em um mês ele infartou. A mulher que lhe previu a morte não tinha mais poder do que pedras e gravetos no campo. A sugestão em si que ela fez não tinha o poder de criar ou materializar o fim que sugeriu. Se tivesse conhecido as leis da mente, meu parente teria rejeitado inteiramente a sugestão negativa e se recusado a dar a mínima atenção às palavras da mulher. A profecia da vidente teria sido como uma bola de borracha atirada contra um tanque blindado. Ele poderia ter facilmente neutralizado e dissipado a sugestão sem nenhum mal para si mesmo. Em vez disso, por falta de percepção e conhecimento, permitiu que o matasse. Em si mesmas, sugestões não têm nenhum poder sobre você. O poder que porventura assumam, surjam porque você mesmo lhes concede com seus pensamentos. Você precisa dar o consentimento mental. Tem que dar guarida ao pensamento e aceitá-lo. Nesse ponto, ele se torna seu próprio pensamento e o subconsciente trabalha para torná-lo realidade. Lembre-se, você tem capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde. Então, mais uma vez, eu posso falar do exemplo daquela senhora de 70 e tantos anos que foi ao ginecologista e descobriu-se câncer de mama. E ele disse, vamos começar imediatamente o tratamento. Ela, tá bom. Só que ela saiu do consultório, nunca mais deu as caras. Passaram-se mais de 15 anos e ela tá feliz da vida e saudável. Por quê? Não que o diagnóstico estivesse errado, ele estava certíssimo, só que ela não acatou, não deu bola. E a mente subconsciente, por outro lado, também não. Entendeu? Então, por isso a necessidade de nós vigiarmos o que nós deixamos entrar na nossa mente, aquilo que a gente toma como crença, porque pode até mesmo significar vida ou morte para nós. E é isso. Fala pra mim, o que você achou desse episódio 4? Eu adoro saber a sua opinião, você sabe. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Então é só clicar aqui, ó,
botãozinho à esquerda e ativar o sino das notificações, tá bom?